Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação, concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, nesta segunda-feira da semana do tempo comum, no Santo Evangelho segundo São Lucas, estamos no Sermão da Planície, na qual o Sermão da Planície é menos curto do que o Sermão da Montanha, segundo Mateus, que o Sermão da Montanha são 3 capítulos, e aqui o Sermão da Planície, que nós estamos meditando uma parte hoje, são somente no capítulo 6 do Evangelho segundo São Lucas. São uns 30 versículos, umas 30 perícopes. E a pedagogia fundamental do Sermão da Planície é a misericórdia. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para que todos nós sejamos misericordiosos como o Pai Celeste, o Todo-Poderoso, é misericordioso. Por isso que a pedagogia fundamental do Sermão da Planície é a misericórdia, para que todos nós sejamos misericordiosos, que assim
O nosso Senhor Jesus Cristo começa falando no lugar plano, por isso que fala a planície, falando da misericórdia, para que todos nós sejamos misericordiosos. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é um sermão ético, moral, misericordioso, para que todos nós tenhamos a ética segundo a ética do Senhor nosso Deus. E vejamos, não julgueis e não sereis julgados. Não podemos julgar ninguém. Temos que andar em silêncio. Cuidado para não julgar o próximo. Cuidado para não condenar o próximo. Para andar falando da vida do irmão, da irmã. Cuidado, silêncio. Não pode se falar da vida de ninguém. Que somente Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, é que julga. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui no Sermão da Planície, para que todos nós também perdoemos, para que todos nós perdoemos a quem nos ofendeu, que quem perdoa é perdoado. Por isso, perdoai e sereis perdoados. Quem perdoa o próximo, que ofendeu, que o machucou, é perdoado. Que todos os seres humanos saibam perdoar o próximo. Saibamos perdoar o próximo. E vamos ajudar o próximo. Dar e vos será dado. Ajudar o próximo. Estender as mãos para os necessitados. Porque com a mesma medida em que nós medimos, nós seremos medidos. Que somente Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o Legislador, Ele sabe quantos passos nós caminhamos em cada dia, em cada hora. Somente Ele. E não podemos julgar ninguém jamais. Que todos os seres humanos sejam misericordiosos. Sejamos misericordiosos, tenhamos os sentimentos segundo os sentimentos do Senhor nosso Deus, e estejamos se preparando e sendo misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Meditemos ao longo deste dia a misericórdia do Senhor nosso Deus, e sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos parar um momentinho e fazer uma reflexão, fazer um exame de consciência e analisar como nós estamos vivendo o nosso cotidiano, como nós estamos vivendo a misericórdia. Que a lógica é para que todos nós sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Que o nosso Senhor Jesus Cristo na planície, em seu sermão sobre a misericórdia, para que todos nós sejamos misericordiosos, tenhamos amor e caridade, tenhamos a ética segundo a ética do Senhor nosso Deus, a misericórdia segundo como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine, guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos sejam misericordiosos, sejam puros de coração, tenham uma ética segundo a ética do Senhor nosso Deus. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos
que todos os seres humanos sejam misericordiosos, como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos misericordiosos, como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Que a nossa ética seja segundo a ética do Senhor nosso Deus. E estejamos juntos, rezando uns pelos outros.